Oi, gente bonita, eu sou a Arletes Cantambulho, esse é o canal Desvendando o Tarô. Você está assistindo ao Spiritualcast comigo e com Deus Apolo. A graça esteja com vocês, pessoal. Eu tenho que fazer essas brincadeiras, ainda mais que hoje tem psicóloga aqui, tá? Ela vai começar a me analisar aqui. Jesus do céu. Jesus Ai, do céu. César, que horror! Não é assim. Você está que nem nossos clientes que pensam que a gente está com o oráculo na mão, vai ver, né? Eu sei, tô vendo. Vai ver a alma dela do avesso, nem que a gente vê mesmo, né, amigo? Então. Mas, secreto, né? Gente, hoje nós temos uma convidada muito especial, que vocês vão conhecer já, com um tema que é de interesse para todo mundo, não é só para quem estuda espiritismo, esoterismo, energias e todo esse universo que a gente traz para vocês, porque hoje nós vamos falar de doença psicossomática. O que é isso? É quando a nossa emoção fica tão sobrecarregada que começa a virar problemas no corpo, saúde. Então, é um assunto assim, olha, você já clica aqui no joinha, já se inscreve no canal se você não é inscrito, e esse você pode compartilhar, ó, para todo mundo, porque o tema aqui é sério e é de interesse de todos nós, não é não, César? É isso mesmo, e cada vez mais, né, a gente tem visto quanto essas doenças psicossomáticas têm aumentado aí nos últimos anos, eu acho que principalmente depois da pandemia. Então faz total sentido trazer esse tema aqui para a gente conversar, para ter esse bate-bola, porque eu acho que esse processo de somatizar é que a gente se desconectou de alguma parte que a gente vai entender daqui a pouco. Onde foi que eu me desconectei ali? Daqui a pouco a gente vai entender isto. Vamos entender tudinho que a Fernanda vai nos dar um aulão. Mas, antes de nós recebermos a Fernanda, também queria lembrar vocês que a gente está aqui de coração aberto para oferecer para vocês uma consulta completa, de graça, com tarô e baralho cigano ao mesmo tempo, e nós vamos desvendar a sua vida. E como é que faz para você receber esse presente? Explica para o pessoal, César. Pessoal, é simples, tá? Tem o nosso e-mail aqui embaixo, tá? contato.spiritualcast@gmail.com, onde você vai nos mandar a tua história de vida com riqueza de detalhes, tá? Senão o Apolo vai ficar chateado, tá? É riqueza de detalhes. Me chamo César Augusto, sou reencarnação do Deus Apolo, faço um podcast com a Arletes Cantambulho, que mora lá e tal. Queria saber quais os caminhos desse podcast. Olha para isso, contei um contexto e fiz uma pergunta. Então é muito importante, pessoal, como o programa precisa render de 40 minutos a 1 hora, que vocês mandem aqui com uma riqueza de detalhes para que a gente consiga, de fato, desvendar a vida de vocês. Tá? Precisamos dos nomes de vocês, precisamos também do nascimento. Fiquem tranquilos que não iremos divulgar em off, tá? Tudo em off. Então, tá esperando o quê, pessoal? Tá esperando o quê? Depois vem dizer que o universo não abençoa vocês. Tá esperando o quê? Manda agora no e-mail pra gente. Tanto faz, tá, gente? Se o seu nó é na vida profissional, se é na familiar, se é na amorosa, se é em que área da vida for, manda aqui detalhes para a gente poder, que nós vamos fazer pergunta que nem você imaginou que precisava perguntar. Quando a gente sabe que a gente tem como realmente, sabe, destrinchar, procurar. Além disso, estamos com a agenda aberta, né, Cezinha? Agenda aberta para consultas de baralho, radiestesia, registros acásticos, vidas passadas, mentorias. Então, pessoal, vamos começar 2024, né, gente? O ano começou no dia 20 de março aqui, mas o ano ainda está em tempo, tá? Vamos fazer salto quânticos? Eu acho que pós-eclipse, né? Caso vocês estejam vendo hoje, tá? Quando vocês forem ver esse episódio, o eclipse já vai ter passado, mas estamos gravando esse episódio num dia de um eclipse. Tá? E eclipses são movimentos de transformações, de reinício, ainda mais que esse eclipse vai ser em Áries, recomeços. Quem é que tá precisando recomeçar a vida aqui, gente? Quem é que tá precisando? Eu tô precisando recomeçar em algumas áreas da minha vida, então vamos ter salto quânticos? Então, vem com a gente que você passa de ano. Eu acho que você usou a expressão certa, salto quântico,
né? É bem isso que eu tenho sentido aqui, que o espiritual tem trazido para as pessoas cada vez mais, né? Essa possibilidade de sair de um nó e sabe, saltar. Para que as mente comecem a se libertar de karma, se libertar de amarras, bloqueios, traumas, e consigam evoluir agora pelo amor e menos pela dor, que era a lei do planeta até pouco tempo atrás, né? Em falar em dor, de amor, bora chamar a nossa amiga? Vamos lá, vamos lá. Bem-vinda, querida. Oi, Fê. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Já faz tempo, gente, que a gente está marcando esse bate-papo. E hoje, finalmente, com o eclipse, com o Mercúrio retrógrado, com tudo. Mas ele acontece. Está aqui. Ele acontece hoje. Então, muita gratidão por você. Isso. Bom, gente, como vocês já sabem, meu nome é Fernanda, sou psicóloga clínica. Atualmente sou especializada em fibromialgia, trabalho com dores crônicas também, e sou terapeuta reikiana também. Então, adoro todo esse processo como um todo, tratar a pessoa como um todo. É muito importante. Muito, né, amiga? Porque a gente tem essa tendência, né, no jeito que a medicina trata as pessoas, de dividir a gente por pedaços e ser especializado, né? Um vai cuidar do coração, outro vai cuidar do fígado, outro vai cuidar do pé. A parte de ortopedia, então, é um absurdo, né? Que você tem cada osso para especialista. Isso. E no fundo tá tudo junto, né? Tá tudo integrado. Literalmente. Eu acredito que, assim, se todo mundo soubesse o poder que é essa questão da psicossomatização, todo mundo ia cuidar primeiro do seu eu, né? Ia cuidar da sua mente, ia cuidar das suas emoções, ia cuidar do seu corpo, totalmente em conjunto, porque eles não sabem a diferença que faz quando você entende as suas emoções, entende os seus pensamentos e sabe lidar com tudo isso, né? A questão não é só saber, entender, é saber se expressar naquele momento também. Todo esse processo. Explica um pouquinho para a gente, amiga, o que é psicossomática, como que é esse processo? É uma palavra, né, enorme. Enorme. Você está falando de um mundo de coisas, né? Exato. E é uma palavra enorme que traz uma complicação de problemas de saúde na vida do ser humano. Psico já fala, né, é a mente, é o espírito, é a alma. Então, ali, o que você está conectado? Toda essa parte mental, tudo que você pensa, tomada de decisão, objetivos, opiniões, né? Tudo isso, e as emoções também estão em conjunto. Agora, somatização, tudo aquilo que são sintomas do corpo, tudo aquilo que eu sinto. Então, junta, né, psico, tudo aquilo que eu penso, sinto, entre aspas, né, penso, mas às vezes eu não deixo sentir, e o meu corpo, ele vai sentir através dessas questões que eu vivi, seja trauma, seja processos de estresse, seja a forma que você foi criado na infância, e levou isso até a vida, porque isso são as crenças. Então, às vezes a pessoa ela não tem sequer ideia de como que é esse conjunto. Então, imagina só, esse processo, vou só explicar aqui, depois eu vou te mostrando todo esse processo. Um processo de estresse que a gente teve que foi a pandemia. Todo mundo ficou como? Com medo, ficou fragilizado, vulnerável. Rapidamente todo mundo começou a sentir todos os sintomas do Covid. Por quê? Né? Não soube sentir aquele processo de uma maneira inteira. Eles pensavam, não tinha aquela tomada de decisão racional, peraí, o que está acontecendo? Pensava e tomava uma ação rápida com o corpo, entende? E o ser humano às vezes peca muito nisso. Eu penso, mas eu não sinto e eu ajo. Então fica muito robotizado. O César está entendendo, o César entende muito bem disso. Não, porque
Hoje, por coincidência, né, eu comecei uma mentoria para trabalhar Afrodite, que eu acho que todo mundo precisa trabalhar Afrodite dentro de si. Porque o que é esse arquétipo de Afrodite? É o arquétipo que nos conecta com o nosso sentir. E se a gente for parar para analisar, a gente não está sentindo. Então, quando eu trabalho o sentir, as minhas emoções, eu particularmente acho que não existe emoção boa ou emoção ruim. Tudo é emoção, é apenas uma mensagem para que eu venha trabalhar isso. Por exemplo, estou com inveja. Poxa, queria ter um Porsche. Cara, o que essa mensagem quer me trazer? Talvez isso consiga me motivar para eu conseguir trabalhar mais, conseguir fazer isso, conseguir fazer isso. A emoção não é ruim. Então, só que a gente está num processo tão mental aqui, infelizmente, no Ocidente é isso, mental, que eu me desconectei do sentir, me desconectei das minhas emoções. E aí, quando eu não trabalho isso, né? Não vou trabalhar os meus sonhos, aí o corpo vai fazer o que lá? Oiê, tudo bom? Aí que vem esse processo das doenças. E eu acho que até as doenças também, a gente tem que se perguntar. No outro dia, desculpa estar te cortando, tá, Fê? Eu tava com de papo, essa é a ideia. Eu tava com a dor nas costas, aí eu falei, não, peraí, deixa eu perguntar. Dor nas costas, o que é isso aqui? Por que eu tô com essa dor nas costas, né? E aí veio a resposta, você não tá carregando o peso do mundo, não, neste momento? Olha para isso. Então, a gente está muito desconectado da gente mesmo, então é um trabalho de voltar para dentro mesmo. Nunca foi tão importante isso. Volte para dentro, precisamos voltar a sentir. Exato. Sim. Bem Porque quando a gente ignora as nossas emoções, eu tenho, assim, um pouco, né? Eu não sou formada em psicologia, mas é um assunto que eu amo, principalmente psicologia junguiana. E uma das coisas que eu entendo é que tudo que a gente ignora no nosso inconsciente ou nas nossas emoções faz uma força para ser visto. É como se os nossos traumas, as nossas sombras, nossos bloqueios, eles querem ser curados, eles querem ser acolhidos, eles querem ser aceitos. Então, quando você vai ignorando, ele vai aumentando, ele vai ficando de cores cada vez mais vivas, até que chega uma hora que ele vai doer, né? Para que não possa mais ignorá-lo. Eu entendo assim, é alguma coisa assim mesmo que eu estou falando disso. É bem assim. Tem uma questão também, ó, só para você entender a fisiologia da psicossomatização. Imagina, como o César falou, não tem emoção boa e não tem emoção ruim. Emoção é uma questão fisiológica que todo ser humano tem. Assim como o coração bate, eu também vou sentir as emoções, só que devido às crenças, né, crenças ali, você tem que ser forte, você tem que ser isso, você tem que aquilo, engole o choro, você vai esquecendo de sentir, né, você vai ignorando isso. Aí o que acontece? Se eu não sinto e eu não expresso, não trabalho isso, automaticamente, naquela que tem uma parte do cérebro que se chama o sistema límbico, e ali tem a amígdala. Na amígdala, ele vai ter tudo que aconteceu, seja de bom e de ruim do ser humano, ele vai guardar para ele. Entende? E aí, de alguma forma, isso daqui vai ficar conectado. É como se inchasse, né? Tá ali inchando, tá ali ficando. Uma hora o corpo, ele vai ter que colocar isso para fazer com que o corpo trabalhe. E aí imagina assim, uma pessoa que há muito tempo sente muita tensão, sente muito medo, sente muita tristeza e sente muita raiva. O que acontece nisso? Eu falo muito isso pela fibromialgia. Isso daqui vai entrando, essa tensão toda vai entrando no músculo, desse músculo vai tensionando o músculo, que vai tensionando os tendões, que automaticamente isso daí gera o quê? Uma inflamação, e aí vai gerando a dor crônica, entende? Então, olha como que o próprio cérebro, ele vai fazendo com que, se você não está conseguindo expressar, não coloca para fora, e claro, tem muita gente que não sabe como que é isso, na cultura, na dinâmica familiar, ninguém ensinou, vai sofrendo na carne. Isso é com a gastrite, isso é com qualquer coisa. Nos anos 90, tem estudos que falam que teve um boom, né, de gastrite, principalmente nos homens. Até que chegou uns estudos e falaram assim, olha, a gastrite tem um fundo emocional, os homens começaram a se expressar demais. Só que aí depois, nos anos 2000, começou a vir a fibromialgia, né? Se eu conseguisse tirar essa raiva, peraí, mas tem tensão,
tenho medo e eu não estou conseguindo colocar para fora. Então, o corpo, o cérebro, ele é muito inteligente para conseguir falar para a pessoa, olha, tá doendo aqui, você já tomou remédio, você já fez algum procedimento cirúrgico, você já fez várias coisas e não melhorou. Olha para dentro, como o César falou. Então, e uma questão que hoje em dia, o que está sendo mais estudado é que todas as doenças, elas têm um nível de psicossomatização. Nenhuma doença é mais sobre uma questão só fisiológica ou hereditária, tem muita função de psicossomatização. Nossa, isso era uma coisa que eu ia te perguntar agora, que estava aqui na ponta da língua. Toda doença é psicossomática ou como são esses processos, né? Não. Quer dizer, mesmo que tenha interferência da genética ou de um vírus ou de qualquer outro agente, vai ter junto um conteúdo psicossomático. Vai. Porque, olha só que interessante, Arlete. Mente e corpo não estão conectados, então eu não estou sentindo de fato o que está acontecendo ao meu redor. Ou eu posso até sentir, mas a situação está extrema e está uma situação muito difícil de lidar. Então, o que acontece? Em questões neuroendócrinas, todo aquele estresse que eu estou passando, automaticamente minha pressão vai começar a subir, meus batimentos cardíacos vão começar a subir, eu vou ter uma alteração aí. Eu vou ter muitos níveis altos do hormônio do cortisol, entende? Então, meu corpo a todo momento vai estar em luta e fuga. Meu cérebro, ele entende, você está passando por uma situação, eu não sei diferenciar o que é certo, o que é real e o que é irreal. Então, se eu estou vendo que você está num processo de estresse muito grande, eu vou entrar nesse processo de luta ou fuga, até que você consiga me acalmar, me orientar o que está acontecendo e ter ferramentas para lidar com isso. Tem outras questões também do sistema imunológico, o quanto que a ansiedade ela vai trazendo o medo, e o medo também vai afetando o meu sistema imunológico e eu vou começar a ter uma saúde mais fragilizada. Né? A gente tem vulnerável, né, aos ataques de bactérias e vírus e ou qualquer outros agentes. Exatamente. E com tudo isso que gera percepção de dor, né? A ansiedade tá alta, a depressão está alta. Então, quando eu tenho nível de depressão alto, o meu corpo ele vai entrar num processo mais sensível, eu vou ficar mais sensível à dor. Então, imagina só o ser humano com todos esses processos fisiológicos não tratados e a gente consegue ver muitas pessoas, a população em si, totalmente inflamada dessas questões e não sabe lidar, não sabe ter ferramentas, infelizmente. Então, a gente começa a ver tanto homens quanto mulheres pressão alta, com diabetes, com dores crônicas, com excesso de peso e tenta fazer um monte de coisa e não consegue emagrecer. Por quê? O corpo ele está inflamado, o corpo está querendo dizer alguma questão e a pessoa está ali tomando muita medicação, ingerindo muita química e não vai procurar algo natural, né? Para cessar, diminuir todo esse processo. Eu penso que essa parte do medicamento, do médico, do exame também é muito importante, mas tem que andar, sim, paralelo com essa questão do psicológico, né? E até do que muitas vezes a gente chama de espiritual, né? Porque muitas vezes o que a gente chama, cada vez mais eu percebo que a evolução espiritual, na verdade, é essa evolução do autoconhecimento, do entendimento das emoções, do entendimento como funciona. E não necessariamente essa coisa que você está meditando, rezando, conectando, tudo isso faz parte quando a gente fala da evolução espiritual. Mas é muito mais esse processo de se conhecer e conseguir lidar com as próprias emoções, né, de uma forma bonita, íntegra, e não é que você é espiritualizado, você vai deixar de sentir raiva, você vai deixar de sentir inveja, você vai deixar de sentir vontade de esganar um outro de vez em quando. Você não vai deixar de sentir medo, você não vai deixar de sentir ansiedade, só que você não vai pirar com isso, né? Você vai ter parar e falar, não, pera, eu tô com medo do quê? Tô com medo porque é uma situação realmente perigosa, ou porque eu tô tocando numa dor lá do passado que deu errado e agora eu tenho essa programação, não é? Exato. E o que eu sinto também, Arlete e Fê, é que o que a gente está acontecendo agora no mundo, a gente está pagando o preço de anos que a gente não cuidou da gente.
Que a gente não, porque antigamente não, racional, tem que ser razão, tem que ser razão, tem que ser razão. Aí agora tá todo mundo maluco, todo mundo surtado, sabe? As pessoas estão realmente desconectadas e agora tem esse trabalho. Não, olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro. Meu, a gente está pagando preço de anos que a gente não olhou para dentro. Por isso que está todo mundo aqui com essas psicossomáticas estão infladas, estão infladas, estão infladas. Então, eu acho que existe um processo. Agora, eu espero que daqui a 20 anos todo mundo esteja mais consciente, entender que o emocional ele é importante, mas aí eu trago para o racional para, opa, isso é meu, isso é do outro, isso é projeção. Então, ambos andam juntos. Então, eu espero realmente que daqui para frente a gente comece a se trabalhar quanto um indivíduo íntegro, sabe? E quando eu falo íntegro, há uma integridade. Eu não posso trabalhar a cabeça longe do coração e longe do espiritual. É uma coisa só. Então, tem um trabalho pela frente aí, né, Fê? Muito. Não tem ideia do quanto o trabalho vai surgir aí para a gente levar para as pessoas se cuidarem, porque houve um excesso, né? E todo excesso ali esconde uma grande falta. Então, assim, você falou, a gente está pagando todas essas consequências. Essas consequências são de lá, muitos anos atrás, assim, das nossas avós, né, das nossas mães, dos nossos pais, porque assim, veio de crenças. Você não pode chorar, você tem que ser forte, você tem que aguentar tudo, você tem que tolerar. Não é à toa que a gente, em consultório, eu trabalho muito com essa questão da síndrome da boazinha, do bonzinho, a síndrome do salvador, do guerreiro, da guerreira, né, o quanto que as pessoas, elas, de uma forma de defesa ou de querer ser aceito, se colocar ou aprender a se colocar nesse lugar. Para me ter algo, eu tenho que doar. Para eu ter afeto, eu ser aceito, eu tenho que ajudar, eu tenho que cuidar de todo mundo. E ninguém pôde, por muitas crenças, entender que não precisa disso. Seja você, cuide de você, se conheça. Entende? Vai ser um trabalho bem árduo, mas que vai ser muito interessante, né? Interessante. E pelo que tu fala, é bem aquilo de novo, né? A gente perdeu a nossa individualidade. A gente se aliena no coletivo, mas a gente se salva na nossa individualidade. Só que, de novo, cadê a minha individualidade se eu perdi a minha capacidade de sentir? Se eu não sentir, eu não foi. O que eu quero? O que eu quero realmente? E aí, você tá entendendo? Fica perdida, né? Não sabe nem quem ela é. Exato. A gente não está atendendo uma pessoa, ou quando a gente está conversando, assim, por exemplo, eu tenho filhos na faixa dos 20 anos, e eles têm amigos que simplesmente não sabem o que querem fazer na vida, não tem um objetivo, não tem um foco, sabe? Não sabem se querem casar, se querem trabalhar em fábricas, se querem trabalhar em escritório, se querem trabalhar na área da saúde, é totalmente desconectado. Agora, vocês estavam falando dessas questões, né, que isso vem lá de um passado mais distante, vem mesmo, claro, e que a gente está colhendo essa responsabilidade agora, mas eu vou dizer diferente, eu vou dizer que hoje nós somos privilegiados, porque a vida era tão pura que as pessoas não tinham nem como parar, ou questionar, muito menos informação do que a gente tem hoje, muito menos recursos. Então, se a gente for olhar lá para a vida das nossas avós, elas só tinham isso mesmo, tinha aquele padrão social e todos eram ensinados você segue essa fórmula aqui, cara. Vai crescer, quem tem condições vai estudar, quem não tem já vai direto para o trabalho, todo mundo trabalhando, todo mundo tendo a sua função na sociedade, normalmente a mulher no lar com os filhos, o marido tendo que trazer todo o dinheiro para casa e dar esse sustento. E as coisas assim, só tinham, sabe, aquele caminho. Aí, se você nascia numa família que tinha qualquer tipo de empresa, de loja, de fábrica, aí você também era condicionado a seguir o caminho, né, daqueles pais. Então, o cara que era médico queria que seu filho fosse médico, o cara que era advogado queria que o filho fosse advogado. E as pessoas não tinham opção, gente. Então, assim, hoje a gente está podendo, pelo menos, ter consciência de que essas ações trazem uma consequência até no físico, porque as pessoas estavam doentes com isso antes também. Só que não tinha nem informação do que era, como que era.
né? E hoje a gente tem até essas escolhas de estar podendo procurar um tratamento, de estar procurando um tratamento mais amplo, nem vou dizer alternativo, porque o alternativo é o que tem que ser feito, né? De integrar tanto a mente, as emoções, com o corpo, para a alimentação, enfim, a gente né, um todo, precisa ser olhado de forma integral, e nem se sabia, sabe? Então, assim, não eu acho que ele não está colhendo isso como um peso que a gente tem que carregar. A gente está com a responsabilidade de começar a conseguir transformar isso, e é demorado, gente, é demorado. Dentro da nossa bolha, a gente pensa que está todo mundo nessa vibe do autoconhecimento, porque as redes sociais só mostram as pessoas que são parecidas conosco, né? Mas, cara, você sai por aí, você conversa com as pessoas, elas estão vivendo como nossos pais viveram, né? Desperta um aqui, outro ali, vai mudando, vai trazendo, mas eu acho que a grande massa ainda tem que ser movimentada. Tem que ser movimentada. E de novo, muito pertinente do que tu falas, né? Estão vivendo o que nossos pais viveram. Estão vivendo isso, isso e isso. De novo, eu não estou vivendo a minha individualidade. Eu estou vivendo a minha ancestralidade, sabe? Isso por bom ou por ruim, sabe? Quanta gente a gente atende, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu atendo que ela tem raiva de homem. Ela tem raiva de homem. Ela tem raiva de homem. Porque o pai dela batia na mãe, sabe? Então, às vezes ela poderia, de repente, até entrar num padrão abusivo, ou não, mas ela tá com ódio aquilo ali, ó, de matar os homens, porque, de novo, mas isso não é dela. Eu falei, amiga, isso não é seu, isso você pegou de lá do seu pai, precisa sentir isso aqui, eu preciso racionalizar isso para trazer aqui para a cabeça e fazer esses cortes. Então, é um diálogo que tem que ser muito aberto, porque quanta gente está patinando aí com coisas que não são nossas, né? São de outro, nossa ancestralidade, infelizmente, tu sabe, né, Fê? A gente está sempre honrando esses padrões aí de forma inconsciente. Isso. Uma questão que a gente trabalha muito, eu trabalho muito na clínica, são as crenças centrais. O que são isso? São crenças que eu obtive desde a minha infância. Essas crenças centrais ou nucleares, elas são tão íntimas, elas são tão fortes aqui dentro de mim, que eu aprendi anos e anos, né, de repetições ou de observações, e de alguma maneira isso ficou aqui e é muito difícil da gente conseguir desconstruir. Então a terapia ela auxilia muito. E aí são 3 vertentes dessas crenças, né? Crenças de desamor, eu me sinto muito rejeitada. Ou eu me rejeito, ou o mundo me rejeita, ou os outros me rejeitam. Tá. Quem é que te rejeitou na infância? Ah, minha mãe. Ah, meu pai. Claro que foi um padrão. A mãe da mãe foi ensinando isso daí. Então, o que eu vou fazer com isso? De duas ou uma. Ou eu pego para mim, eu me sinto muito rejeitada, eu acho que todo mundo e o mundo me rejeita, ou eu resignifico isso. Só que muitas pessoas lá na clínica chegam e a gente tem que trabalhar essa resignificação, de ter um olhar diferente disso tudo. A outra é o desamparo, o quanto que eu me sinto desamparada, comigo, com o mundo, com os outros, é onde entra a dependência emocional ou a evitação demais, né? Eu dependo, só consigo se o outro estiver comigo, ou eu só faço tudo sozinha, entende? Como você falou dessa sua cliente, eu tenho ódio, eu tenho raiva de homem, porque ele bateu numa pessoa que era a minha principal pessoa de vida, a minha mãe. E será que não bateu nela também? Será que não viu outras coisas? Então, o que minha mãe também falou para ela? O que a mãe dela falou para ela também? Então, ela, dentro da casa dela, é o primeiro mundo que ela vai sair. Quando ela sair, ela vai fazer com que aquele mundo, ela vai ter os olhos dentro de casa, vai levar esses olhos para o mundo também. Ela coloca óculos, né? E vai ver tudo aquela cor. Isso. E temos a desvalorização. O quanto que eu me desvalorizo, o quanto que eu deixo as pessoas me desvalorizarem, o quanto que lá em casa minha família me desvalorizou. Entende? O quanto que minha família não me validou, não me escutou. E aí eu tive que aprender a ser bonzinho demais, ou ter que salvar, ajudar todo mundo para me ter uma validação. Entende? Então, oi? Aprender a ser útil. Exato. Né? Você não aprende a ter
ter o seu valor, você só aprende a ser útil. Então, as pessoas, elas vão indo nessas crenças que isso também vai adoecendo, porque é um estresse, é um medo, o medo do abandono. Então, a todo momento eu estou com medo, a todo momento eu estou com raiva, a todo momento eu estou pisando em ovos, eu estou tenso com a vida, com o mundo, comigo. E aí entra essa questão da individualização, César. Eu não aprendi a ser eu sozinha, sempre tem que ter alguém, ou quando eu vou ser sozinha, tem que ter aquela raiva, aquele egocentrismo, porque é uma defesa minha, todo mundo tá de uma maneira errada comigo, né? Eu desconfio de tudo e todos. Isso me traz tensão, isso me traz medo, e isso vai levando à somatização também. Entende? Então, como a Arlete falou, claro que antigamente as mulheres, nossas famílias, nossos pais, não tinha ferramentas para isso. Hoje a gente está sendo privilegiado, só que o que a gente está fazendo daquilo que aconteceu com a gente? Né? A gente está repetindo, a gente está parando, Tem duas opções, ou a gente repete ou a gente ressignifica. E é um processo longo, né, Fê? Eu falo muito assim, que quando a pessoa está, olha só, eu vou fazer uma mesa radiônica, uma leitura de registro akáshico. Então eu digo para a pessoa, nós temos que ter um foco para o seu tratamento. Qual é o seu maior nó hoje? E descobrir, a pessoa olha, se assusta, fala assim, meu Deus, eu não sei. A grande maioria, gente, não sabe. O que te incomoda mais hoje? É a minha ansiedade, mas a minha ansiedade vem de eu não ter dinheiro, então acho que é o financeiro. Ou é a ansiedade, ou então, tudo isso eu estou ficando doente, então também tem que ser minha saúde. E aí eu faço assim, meu amor, já sei. Mas meu relacionamento também não está bom, então eu não sei o que é a minha maior dor. Eu falo, eu já sei, nós vamos cuidar do seu equilíbrio emocional primeiro. Nós vamos cuidar de você, essência, da sua autoestima, de como você se vê, para te fortalecer, para aí a tua energia vai mudar e aí isso reverbera em tudo, né? E porque acontece muito isso, as pessoas não conseguem nem identificar e a pessoa não consegue perceber o que é o foco do problema dela. E é bem essa história da raiz que você estava falando, né? Dessa dor central. E é um trabalhão para ressignificar isso, né? Muito. Eu costumo falar para os pacientes que, assim, imagina essas crenças como cascas de cebola. A gente vai tirar uma, a gente vai tirar outra. Aí vai ter outra que é parecida com aquela, mas é menor, confia em mim. Aí a gente vai tirar. Aí tem hora que eles falam assim, mas de novo esse problema. Eu falei, calma, respira. A gente está conseguindo terminar aquele problema. Olha o quanto que a raiz é grande. Daquele simples problema, a gente está chegando na raiz, a gente está limpando. Você vai ver que daqui a pouco não tem mais. Vai ficar tudo bem. Aí eles ficam assim, tá bom. Aí no final, quando a gente consegue atingir esse objetivo, eles olham e falam, realmente. E se sente leve, se sente individualizado agora, eles sentem assim, agora eu posso seguir o meu caminho. Então, gera todo um processo, né, místico que falam, né, olhar o paciente como um todo. Então a gente vai trabalhar todas as esferas. A Leti estava falando a questão psico, espiritual também. Hoje, Arlete, a gente trabalha muito, a ciência ela está trazendo muito essa questão também. Antes as pessoas eram biopsicossocial, hoje é biopsicossocial e espiritual também faz parte, né? Tem estudos comprovados. Evolução, né? Exato. Tem estudos que confirmam que quando você vai fazer uma oração, uma reza, vai usar a sua fé, eles conseguem ver que aqui na parte frontal do cérebro atinge ali tem uma mudança. Entende? E isso é muito bom porque, assim, quando a pessoa ela usa a sua fé, a sua espiritualidade, ela acredita em algo maior que possa estar com ela, isso tem muitos benefícios porque ela vai começar a pensar de forma mais positiva, ela vai trazer a autoafirmação, está tudo bem, vai ficar tudo bem. A gente vê muito isso em pessoas que têm processos de câncer e quando elas se permitem a ressignificar esse processo. Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou cuidar de mim, eu vou me perdoar, eu vou perdoar quem me fez alguma coisa.
eles conseguem ver toda uma evolução, uma alteração daquelas células de maneira benéfica, né? E até remissão do câncer. Então, a gente está tendo uma evolução muito bonita, muito boa, mas é aquilo, a gente também precisa estar aberto para viver essas mudanças, né? Aceita que tem uma hora que vai doer, fazer terapia não é nada fácil, não é nada fácil, fazer as terapias integrativas também, eu sou prova viva, não é nada fácil, mas a gente precisa ir lá no fundo, naquele porão, fazer aquela faxina, tirar todas aquelas coisas que não prestam mais. Às vezes a gente vai ter um apego, mas a gente precisa sair, desfazer desse apego também, para que coisas novas venham. A gente somos seres humanos capazes de evoluir, né? Evoluir cada vez mais. Então, o quanto que a gente não pode mudar, vai chegar uma hora que você vai ter que se reapresentar para as pessoas do seu convívio, do tanto que você mudou. Isso é uma coisa tão linda do ser humano, né? Essa transformação é maravilhoso. Então, por Aí, quê? nessa parte que você estava falando da energia, que vai entrar o reiki, então, como das suas ferramentas de trabalho, né? Isso, e olha, eu vou ser bem sincera, Arlete, quando eu converso com o paciente e ele aceita fazer o outro processo do reiki, olha só que interessante, a gente faz a terapia, depois no outro dia, ou num outro horário, eu finalizo, né, a terapia, e eu vou iniciar a terapia do reiki, e a gente tem um avanço tão grande nesse processo desse paciente, porque assim, ele decola de tal maneira que ele fala assim, agora eu estou entendendo muita coisa, porque o reiki, ele vai ali, ele tem um trabalho inteligente de limpar todos os chakras, né, limpar aqueles vórtices de energia que ali por muito tempo ficou com depressão, ficou com ansiedade, ficou com pânico, ficou aquela mágoa, aquele sentimento, aquelas emoções que faziam com que a vida não andasse, né, que os vórtices de energia, que são chakras, não andassem. Então o chakra, ele vai lá, ele limpa, a pessoa ela consegue ficar mais, ter mais clareza do processo dela, ter mais clareza da sua evolução, do seu entendimento, de quais caminhos elas podem ir, entende? Então, eu acho, assim, fundamental esse trabalho psicológico e energético, claro, de maneira separada, mas tem uma evolução muito linda desses pacientes. É maravilhoso, né? A gente vê. Assim, eu fico tão feliz, né, de ouvir você falar. Era uma informação que eu já tinha, mas toda vez que eu ouço, meu coraçãozinho fica cheio. Essa coisa de que agora a ciência reconhece o espiritual, né? A gente sabe que tem muitas pesquisas que estão sendo feitas e algumas que já, né, estão prontas, né, que já estão aí nos resultados dessa história do poder da oração e de como muda. Eu vi muita coisa falando assim para o pessoal colocar a pessoa ou num eletroencefalograma ou em máquinas de tomografia ou ressonância magnética e a pessoa entrar em estado de oração e meditação e ver as diferenças que aquilo gera, né? Literalmente, assim, no funcionamento do cérebro, áreas do cérebro que se acendem de forma diferente, e os resultados que isso traz, né? Então, é muito bacana, é muito bacana. Me diz, uma das suas especialidades é a fibromialgia, e eu penso que tem muita gente passando por esse processo. Então, explica um pouquinho para a gente da fibromialgia. Primeiro, ela só ataca mulheres? Não. Vamos lá. A fibromialgia, ela é uma condição, que ela já é uma condição de doença mesmo, e é como que ela age? No músculo esquelético. Então, ela sente muitas dores no músculo, nas articulações, nos tendões, mas não chega a pegar no osso em si. São só no músculo mesmo, em todo esse processo. E é um processo de dor, muita dor. Então, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Então, a pessoa ela pode ter um dia de dor e a semana ficar tranquila, ou ela pode ter todos os dias, em todos os horários, essa dor latente, né? E essa dor, ela vai andar de cima embaixo, e ela não vai vir sozinha, ela vai vir com um sono não reparador, ela vai vir com
síndrome do intestino irritável, ela vai vir com dificuldades de concentração, de atenção, de memória. Então, a gente chama de fibrofog, o quanto que a pessoa parece que tem uma névoa dentro do cérebro, então fica tudo mais turvo, a pessoa ela não consegue se concentrar. Isso, querendo ou não, afeta também a sua libido, ela vai afetar as suas emoções, porque a gente está falando do quê? É uma condição que afeta o seu cérebro. Alguma questão aconteceu, seja hereditário, seja de genética, hereditário, seja de algum acidente ou pós-cirúrgico, teve alguma alteração no seu sistema cerebral com o sistema nervoso, ou por traumas, muito tempo com estresse crônico, isso pode gerar também a fibromialgia. E aí a gente vai pegar em todo o sistema cognitivo. Não vai doer só o músculo, vai pegar toda aquela parte do sistema cognitivo cerebral. Então, é como se nessa parte existe a questão como que eu posso te dizer? Uma parte de controle da dor. Então, é como se esse controle da dor queimasse, então tudo ficasse mais sensível, tudo doesse mais. E aí, infelizmente, isso vai afetar também o psicológico, não só o físico, mas o psicológico, porque se era uma pessoa muito ativa, ela vai ter que parar devido às dores, por mais que ela teima em tentar ter o mesmo estilo de vida, quanto mais eu estou tentando manter aquele estilo de vida que ele adoeceu, a dor ela vai puxar para ela se equilibrar e falar, calma, eu preciso te regular, eu estou aqui para dizer que você precisa parar um pouco. Tem um livro que fala, Arlete, que é A Doença como Caminho, e eles falam muito sobre isso. A doença vem para quê? Para mostrar que você precisa parar esse estilo de vida. Anota aí que vai ser interessante. Porque, sabe por que eu estou anotando, gente? Que depois a gente deixa aqui no link, tá? Na descrição do vídeo, um link para você poder, né, se te interessou, comprar para você, né? Isso. E ele fala muito, né, do quanto que a doença, qualquer estilo da doença, ela faz com que a pessoa ela comece a se priorizar. Então, a fibromialgia, ela vem muito disso. De alguma maneira, eu me desvalorizei, de alguma maneira, eu me rejeitei, de alguma maneira, eu excedi de cuidar de mim para cuidar dos outros, entende? Então, ela tem uma esfera emocional também. Então, precisa ser avaliada. Então, ela vai pegar toda essa parte cerebral e aí a pessoa vai ter um descompasso. Porque, assim, se outra hora eu estava me doando, se outra hora eu estava ali ajudando muitas pessoas, quando as pessoas me veem doente, tudo aquilo que eu achava que eu me doei, eu vou receber em troca. Né? Às vezes a pessoa gosta de você da sua utilidade, não do que você é. Então, às vezes a pessoa ela começa a se ver sozinha, nem a família está com ela, porque a família também não entende. Mas peraí, que tanto de dor é esse? É dor, e toma remédio, não resolve? Pelo amor de Deus. Então a pessoa ela começa a ter um processo depressivo e ansioso, tanto neurológico, né, que está afetando, mas também social. A pessoa ela se sente sozinha, quem ajuda ela vai se ver muito dependente também. Se eu era ativa no meu financeiro, eu vou ter que parar um pouco, então o dinheiro vai diminuir. Se eu era ativa, né, para sair, conversar, isso, aquilo, eu não consigo mais, né? Se eu estou sentada numa cadeira que não é muito confortável, isso vai começar a me gerar dores, estressar o meu corpo, porque ele está muito sensível. Já caiu, já está voltando. Voltou. Isso, então assim, o corpo ele vai ficando muito sensível de muitas questões, então a pessoa ela se vê numa condição muito... Eu estou aqui bege, porque eu não imaginava que era tão extenso. Eu conhecia a história, olha a minha ideia, a ideia que eu tinha, ver como a informação é importante, como é legal e tudo isso que você está explicando. Primeiro, eu achava que ele tinha a ver com menstruação, com uma parte de hormônios, e eu não imaginava que era tão extenso assim, de mexer no cognitivo, de mexer enfim, em várias outras coisas, né? A gente entende, claro, se a gente está com dor, a gente não vai estar emocionalmente bem, é impossível, né? Você ficar feliz. Exato. Não vai afetar o teu psicológico, o teu emocional. Mas tudo isso que você está falando é muito maior do que a ideia que eu tinha.
É muito mais profundo. Sim. Geralmente, essas dores crônicas, Arlete, têm uma profundidade muito grande. Afeta não só aquela região do corpo, mas afeta toda a parte cerebral e todo o sistema nervoso central. Então, a pessoa ela começa a apresentar vários déficits, entende? Tanto de cognitivo, muscular, psicomotor, ela vai se definhando se ela não souber ir para um caminho que leve a uma saúde de qualidade. E a tendência é o quê? Quando eu não tenho a informação dessa doença, a tendência é eu ir para um fundo do poço, porque eu não sei lidar. Eu não sei lidar com a dor que me gera uma falta financeira, uma falta de afeto, uma falta de socialização, é tudo junto. Então a pessoa ela se vê num desespero tão grande, a dor ali acabando com ela, ela entra em depressão que ela nem vê, ela está num quarto escuro. Meu Deus, que horror. E me fala complexo, né, César? Muito. Vamos dizer assim, tem alguém agora ouvindo a gente que está se identificando com esses sintomas. Como que essa pessoa começa a procurar ajuda? O que essa pessoa precisa buscar? É um médico, é um terapeuta, é tudo junto? Hoje, o que ela precisa fazer? Isso. Hoje em dia, antigamente a galera ia muito assim, se tá doendo meu pé, eu vou para a ortopedista. Só que o ortopedista não tinha noção do que era essa dor crônica. Eu vou para o reumatologista, mas o reumatologista não tinha noção dessa dor imensa que está acontecendo. Então, hoje tem muitos médicos especializados em dor crônica, então ela pode ir procurar um médico especializado em dor crônica. Ele vai ver onde que está doendo, qual que é o quadro, vai pedir inúmeros exames para ter alguns descartes, saber quais medicações, né, tomar. E ali ele vai orientar, olha, é muito interessante que você tenha um acompanhamento multidisciplinar, então com uma equipe, com vários profissionais, então médico de dor, vai ter o psicólogo, vai ter a equipe de enfermagem, porque vai ter a necessidade de algumas medicações endovenosas, fisioterapeuta para ajudar a se movimentar, fazer um pilates, fazer alguns exercícios, um nutricionista e um nutrólogo, porque aquilo que eu como pode gerar também inflamações, entende? Então é muito importante uma reeducação alimentar. O que pode ter também psiquiatra, porque vai tratar a ansiedade, vai tratar a depressão. Em alguns casos, nesse processo tão intenso, muitas pessoas que não sabem que tem uma genética predisposição a ter um transtorno bipolar nesse momento pode desencadear, porque é um estresse muito grande, ou outros tipos de transtorno também, e nós psicólogos vamos trabalhar como? Como você vai lidar com a sua dor? Então, a gente vai trabalhar muito com a psicoeducação. Vamos supor, fibromialgia, eu vou trazer todo o ensinamento do que é a fibromialgia. A fibromialgia, ela vem por essas vertentes, a fibromialgia é isso, a sintomatologia é isso, tem todo esse processo, ela está trazendo ansiedade e depressão? Então, vamos lá, vamos trabalhar essa ansiedade, essa depressão, os gatilhos que geram as crises de fibromialgia, entende? O processo de se priorizar, quando você está com dor, você vai ficar tentando trabalhar demais? Não, vamos tentar fazer de uma maneira que você possa trabalhar, mas que você possa descansar também. Então, a gente vai trabalhar uma mudança de estilo de vida, uma mudança no padrão de pensamentos, a psicoeducação das emoções para que ela possa realmente sentir as emoções, expressar as emoções, trabalhar essas emoções, não ficar guardando ou estourando de uma vez, não. Vamos saber lidar com essas emoções também, saber mudar os comportamentos. Quais comportamentos que você tem que estar gerando também gatilhos? Eu quero ajudar todo mundo. Não, então peraí, vamos trabalhar isso daí, vamos mudar, cuidar de você, trabalhar outros tipos de comportamentos mais saudáveis, trabalhar muito o bem-estar. Às vezes as pessoas elas pensam que bem-estar é luxo, não, isso daí é obrigação de todo mundo para que tenha saúde também, né? Então, é todo esse processo que a pessoa vai ter. Ali vai tomar sua medicação, vai fazer o seu exercício, vai se alimentar direito, mas também vai aprender a cuidar de si, e mente, corpo, comportamento,
emoções, todo esse processo. Nossa, mas é um trabalhão, né? É um trabalhão, gente, mas é um trabalho... Mas é importante. Você está cuidando de você, você não está cuidando do outro, né? Você vai aprender a cuidar de você. A doença vem muito para isso. Eu estou vendo que você está cuidando muito do outro e você está engolindo o sapo. Eu estou vendo que você está cuidando muito do outro e você não tem um comportamento saudável para você. Você é muito perfeccionista, você é muito crítico com você mesmo, você elogia todo mundo, mas você só sabe se maltratar, se autoflagelar. Então, as pessoas não têm ideia de quanto essas emoções ficam impregnadas aqui dentro e o corpo, ele tá querendo avisar. Então, muitas vezes, a doença vem como um caminho de, olha, vamos cuidar um pouquinho mais de você. Então, uma paciente que ela fala muito assim para mim, a doença foi Deus para mim, porque em vista do que eu era, eu não cuidava de mim. Eu não me olhava, era tudo para o outro. Então eu vi como se essa doença fosse Deus me fazendo olhar para dentro de mim e me recuperar, cuidar mais de mim. Hoje ela tem uma vida realmente transformadora, né? Um estilo de vida totalmente diferente. Hoje ela sabe se cuidar, ela sabe se priorizar. Muitas pessoas falam assim, olha, eu confesso que hoje, entendendo a dor, eu entendo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu mudei a minha vida. Que foi a chave da transformação, né? Exatamente. Interessante. E não tem outro caminho, né, amiga? Ou a pessoa fica nesse lugar que você está falando, num quarto escuro, morrendo de dor e depressiva, ou ela vai fazer esse caminho. Isso, bem isso. Muito profundo, muito interessante, né? Muito. É um trabalho lindo esse teu, Fê. E eu vou falar uma coisa para você. Eu estava com muita vontade de você participar do podcast. Você sabe que eu te namoro, te canto com isso há muito tempo. Sim. Eu mesmo sabia que ia ser tão legal. E olha, assim, muita gratidão, viu? Acredito que... Então, gente, lembra que eu falei? Compartilhe esse vídeo, manda para as pessoas da sua família, para os seus amigos, para que as pessoas recebam essa informação antes de chegar nesse estado tão difícil de voltar depois, né? Porque quanto antes a pessoa está autoconsciente, está percebendo que alguma coisa está mudando, e quanto antes ela procura ajuda, mais fácil fazer o caminho de volta. Mais fácil. Com certeza. Então é isso, Fê. Eu só tenho a agradecer demais você. Eu que agradeço. Já quero você de volta aqui para a gente falar sobre outros assuntos, viu? Eu acho. Bora marcar. Vamos marcar, sim. Então, muito obrigada, gente bonita, por estar conosco aqui até agora. Não esquece nosso joinha, tá? Só isso que a gente pede para vocês. Dá um joinha, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e levar cada vez mais informação para as pessoas, para o maior número possível. Beijo, gente. Fiquem bem. Pessoal. Tchau. Tchau, tchau.